Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é o Jorge, diretor comercial da Booster Academy. Estamos começando mais um Booster Cash, o podcast que vai levar a sua vida para um próximo nível. E hoje temos uma figura ilustre aqui dentro da nossa casa, né? Que eu vou deixar ele se apresentar, mas passando a bola aqui pro meu parceiro. Boa noite, boa tarde, bom dia. Não sei que horário que vocês estão escutando a gente. Eu sou Caio Vasconcelos, sou o diretor de operações aqui da Booster Academy e hoje a gente está com um Boostercast muito especial, que a gente está trazendo um convidado aí que veio aqui até a nossa casa, tá aqui com a gente, já fez um momento aqui bem bacana com a gente, para estar falando muito sobre como que você aí, empresário, pode vender de forma mais escalável, previsível, principalmente porque ele é o maior especialista aqui do Brasil na metodologia do Receita Previsível. A gente está hoje aqui com o Thiago Muniz, que é o CEO do Receita Previsível aqui na América Latina. Então a gente vai estar aqui para conversar sobre esse método de vendas e como você pode aplicar aí na sua empresa. Thiago, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, por ter vindo aqui em São Luís, estar aqui no nosso espaço, estar aqui com a gente, né? É uma honra te ter aqui, te receber. E te apresenta também, fala um pouquinho quem é o Thiago Muniz, o que é Receita Previsível, para quem ainda não conhece. Prazer te receber. Uma honra revê-los, muito bom estar aqui em São Luís do Maranhão e muito bom também porque, uma curiosidade, né, eu sou filho de maranhense, então é uma honra estar aqui das minhas origens. Para quem não me conhece, sou o Thiago Muniz, sou CEO e sócio da Receita Previsível, a metodologia de vendas B2B mais usada no mundo. Se você não conhece esse livro aqui, ele foi criado pelo meu sócio, Aaron Ross, lá no Vale do Silício, porque ele passou por 3 problemas quando ele teve uma startup, um negócio. Primeiro, ele dependia do setor comercial que ele não sabia tocar. Segundo, porque ele terceirizava a responsabilidade de outras pessoas para tocar essa operação. E o terceiro ponto, que ele não vendia, né, aquilo que ele precisava para manter essa empresa. Essa empresa quebra, ele vai trabalhar na Salesforce como assistente de vendas, e lá ele desenvolve uma metodologia que resolve esses 3 problemas. Ele especializa papéis, então tem pré-vendedores que fazem a qualificação, existem vendedores que fazem fechamentos, e CS faz pós-vendas, né, cuida da sua carteira. Dominar nichos de mercado, então em vez de vender para todo mundo, eu vou vender para empresas específicas dentro daqueles perfis que eu identifiquei. E o terceiro e grande problema, né, eu tenho com a honra de ter 2 engenheiros na minha frente aqui, coisas que eles também têm em comum com o Aaron também, né, que eles também são, o Aaron também é engenheiro, criar sistemas e processos. Então, na verdade, a metodologia vai te ajudar a fazer com que você tenha uma rotina melhor e hábitos melhores na sua área de vendas e na sua área de marketing. E, além disso, eu sou também professor na Fundação Getúlio Vargas, dou aula na Espanha, em Portugal também, sempre falando de marketing, vendas e tecnologia. Pô, com esse currículo aí grande, né? E também com muitos cases aí por trás. Thiago, eu quero te fazer uma pergunta, cara. Como é que o método do Receita Previsível entrou na tua vida? E para depois a gente falar um pouquinho mais o quanto isso impacta nos clientes, né? A gente hoje aplica muito o método do Receita Previsível, somos certificados pela metodologia. E eu queria entender um pouquinho como entrou na tua vida isso, certo? E qual é o impacto hoje que tu tá gerando também. Boa, excelente pergunta, né? Uma honra responder essa pergunta. A metodologia não entrou na minha vida ainda quando o livro ainda estava em inglês, depois ele é traduzido para português, porque eu tive agência de marketing digital, trabalhei em agência tradicional, tive agência de marketing digital, depois eu trabalhei e fui sócio de uma empresa de tecnologia que existe até hoje, inclusive. Um abraço aí para os meus amigos da Codezone. E a gente tinha um desafio que era sempre geração de leads, né? Hoje em dia a gente tem geração de demanda, a gente tem growth hacking, Chief Revenue Officer, um monte de sopa de letrinhas aí que são, né, relevantes, extremamente relevantes, mas naquela época nem existia esse nome. Então eu fui procurar alternativas para resolver um problema que era, eu gerava muitas vezes os leads, né, os clientes qualificados Sim. para quem estava assistindo a gente, e esse cliente não botava o comercial para tocar isso. Então foi aí que eu conheci o livro, conheci a metodologia, isso muitos anos antes de eu sonhar que um dia eu apertaria a mão do Aaron Ross e me tornaria sócio e responsável por, inclusive, né, escrevendo Receita Previsível 2 junto com ele aí, né? Novidade vindo por aí, É né? isso aí, isso aí, isso aí. E tenho a honra de ter, além da estrutura de consultoria e treinamentos, a gente tem um time de consultores certificados. E eu estou aqui com o Jorge e com o Caio, que são consultores certificados, que passaram por um processo de assistir aulas ao vivo, ter acesso a cursos gravados,
trabalhar com a gente em conjunto, né, usar ali a metodologia para adaptar as estruturas. Então, esses consultores certificados também, né, fazem com que a metodologia chegue a mais pessoas também, né? Então, a minha história passa um pouquinho por isso, por pegar problemas, entender como a gente resolve esse problema e pensar em soluções que sejam boas para todo mundo. E porque acho que as boas soluções vão fazer com que a gente faça a única coisa que a IA não vai substituir para a gente agora, que é construção de relacionamentos. Com certeza. Muito bom, muito bom. E aí, cara, Thiago, para quem é o método Receita Previsível? Toda empresa pode aplicar, não pode? Quem que seria? Para que modelo de venda seria mais adequado? Para quem é o método Receita Previsível? Para quem não é, um restaurante que tem que tirar pedidos, ele tem uma venda transacional. Um estacionamento tem uma venda transacional. Então, essa empresa ela tem uma venda de uma complexidade muito simples. Agora, se a sua venda é consultiva, ou seja, você tem uma venda complexa, você tem que diagnosticar aquele cliente, coletar informações, você provavelmente vai poder usar ou se inspirar na metodologia. Então, vou dar exemplos concretos. Uma clínica odontológica ela pode se inspirar em receita previsível e implementar a metodologia, porque ela tem uma venda complexa, uma demanda negativa. Eu tenho que qualificar aquele cliente para entender, fazer quase que uma anamnese, né, dentro do Sim. setor da saúde, para poder falar daquilo ali. Já outros setores, como, por exemplo, indústrias, que a gente tem muito aqui no Maranhão, aqui em Tocantins, aqui na região, a gente vai ter uma venda com ciclo de vendas muito longo. Essas vendas com ciclo de vendas muito longo, existe um conhecimento técnico também, né? Então, inclusive, a gente tem outra consultora certificada aqui em São Luís, que é a Andréia, Andréia Lima, que deve depois assistir a gente, ela trabalha com indústrias, que vendem motores elétricos de alta complexidade. Os meninos aqui trabalham com indústrias para o ramo da saúde. Então, são vendas que demandam muitos contatos, muita negociação, muita técnica para poder ter esse fechamento. Então, essa é a principal característica, ter a venda complexa e né, cumprir os requisitos que estão aqui no livro, lá no capítulo 12, né, que são os principais erros que os CEOs e diretores de vendas cometem. Se a pessoa lê o capítulo 12 e ela não comete nenhum erro, eu tenho certeza que não é para você. Não? Então, acho que depois a gente vai até se aprofundar nesses erros, mas é basicamente isso. Em linhas gerais, venda complexa, ciclo de vendas longo e principalmente se tiver previsibilidade. Recorrência, perdão, né? Você falou uma venda recorrente. Legal demais. Outro ponto que eu queria até trazer, a gente aplica aqui também, faz. Eu queria ver de ti agora a tua visão aqui do que tu aplica fora, no Brasil inteiro, a respeito de, por exemplo, dores e desafios que, por exemplo, um empresário tem, um diretor comercial, um gerente comercial está tendo, e com uma ação ali do método, não precisa nem aplicar o método todo, mas com uma, duas ou três ações ali, a gente já muda o jogo, muda a chave no setor comercial. Tu conseguiria sintetizar essa pergunta que eu estou te fazendo para tu explicar um métodozinho, uma parte do método que pode trazer resultado rápido? Existe uma coisa do método que é muito estratégica, que é você dominar nichos. Então, se o gestor ele começa a aprender que um bom vendedor não é só o que vende mais, aquele que descarta clientes fora do perfil mais rápido, você tem uma melhora na taxa de conversão, aumento na lucratividade. Então, isso é uma ação rápida que você pode fazer. Vamos dar um exemplo concreto. Quando eu olho, por exemplo, uma empresa que vende moda plus size, se chegou uma moça que né, não se enquadra nas características de uma compradora de moda plus size, eu vou descartar esse lead e vou focar no lead que tem mais características. Se eu sou uma empresa que trabalha com tecnologia, eu vou entender requisitos técnicos para a pessoa comprar de mim, como servidor, tudo aquilo que eu consigo mapear do cliente que me ajuda a filtrar esse cliente melhor. Se fosse um carro, quantidade de entrada, por exemplo. Então, essa é uma coisa do ponto de vista estratégico. Se esse gestor ele tem consciência do que ele está fazendo, só colocar 3 perguntas que vão filtrar esse cliente melhor, por exemplo, como os meninos são os parceiros do CRM, ele ajuda você na mensageria a fazer esse tipo de ação e qualificar melhor os leads. Agora, se a gente quer estar falando que você é um gestor que ainda não tem ainda esse tipo de estrutura, pode ser interessante você fazer uma coisa mais tática. O que seria algo tático muito poderoso? Seria principalmente você fazer com que o seu time faça simplesmente uma coisa: abra o CRM todo dia na sua frente e explique o que ele está vendendo, mostrando cada negócio escrito lá no CRM. Aí você pode estar escutando a gente e ainda está falando assim: poxa, eu não sei o que é CRM, não conheço como CRM, não conheço o Zorro CRM, RD Station. O que eu vou fazer, então? Eu vou fazer uma coisa mais básica ainda. Eu vou tirar 30 minutos do meu dia para treinar meu time
até meu time conseguir fazer as coisas sozinho sem me acionar. Porque se você não consegue fazer nada disso que eu falei até aqui, você deve estar numa situação que se é o sistema de atendimento ao vendedor, é o gestor que fica dando suporte o dia inteiro para o vendedor, tirando dúvida, apagando incêndio, e aí você não consegue vender. Certo. Isso, então, assim, 2 pontos aí que tu traz de insights principal, né? Que é a gente pegar, identificar dentro do. Se você já tem uma carteira de clientes, identificar quem que seria o perfil dos melhores clientes, que dão menos dor de cabeça e tudo que seria o seu ICP, né? O PIC, né? O perfil ideal de cliente, para que você saiba procurar isso mais na frente, né? Buscar outras clientes com características semelhantes. E outra é ter. Se você ainda não tem nada de CRM, nem essa rotina e tudo, é ter uma rotina pelo menos ali com o vendedor, olhando o CRM e tudo, se você já tem, né, para saber como é que está o andamento de cada venda, acho que isso traz muita transparência. E a transparência, querendo ou não, traz aquela pressão no vendedor para ele performar, né? Mas também, além disso, se você não tem CRM, é você realmente aprender a delegar isso, né? Conseguir ensinar seu vendedor ali, deixar isso claro para que ele consiga performar sem estar o tempo todo te puxando o tempo todo e você começar a sair de ser suporte do vendedor e realmente pegar ali, ser um gestor, né? Começar a fazer essa transição, né? De sair lá do nível da operação e um pouquinho mais aqui, pelo menos para o nível tático, para poder você estar gerenciando ali seu time, né? Perfeito, perfeito. Até porque, né, para quem está escutando a gente, que está aqui em São Luís e região, você pode ter uma dificuldade que é ter essa bagagem técnica do que a gente está falando. Para isso, inclusive, o Jorge Caio estão aqui, o time da Booster está aqui para a gente poder te ajudar a fazer isso acontecer. Mas se você do seu lado você não se educar, vai ser muito difícil você conseguir implementar qualquer metodologia, qualquer ferramenta de tecnologia. Então, o ato de treinar também te aproxima das pessoas. Porque você está no momento em que a pessoa está no ambiente seguro para ela falar aquilo que ela está tendo de desafio, quais são as necessidades que ela tem, ou até mesmo você perceber melhor esse colaborador. É óbvio que a gente não vai deixar de lado dar feedback, fazer um a um, etc. Mas você que tem que começar hoje, o treinamento também cria vínculo. Esse vínculo vai ser o início de um bom relacionamento, que é o que a gente falou no início do episódio. E uma coisa que a gente vê muito, né? Às vezes, clientes acabam vindo, quando querem melhorar suas vendas, né? Eles acabam pensando no treinamento, né? Que é o ponto inicial. Então, assim, a gente vê, às vezes, muito cliente chegando e falando, cara, eu queria um treinamento de vendas, queria um treinamento de vendas. O treinamento de vendas, ele é muito importante, mas ele é só uma base dentro de toda uma estrutura, né? Que a própria metodologia traz, né? Esse conceito de que o vendedor, ele tem que focar na parte comercial, na parte de venda especificamente, lógico. Tem a parte de pessoa, a parte de tecnologia, a parte de processo, que é muito importante, e traz essa clareza que muitas empresas às vezes entram aqui e não têm essa visão, que é ver a venda, né, como um processo, né? Ver a venda como um método mesmo. Ver que o vendedor tem sua área, tem a área de pré-venda, tem a área de venda e a área de pós-venda, né? Que isso é muito importante. E Tiagão, eu queria entender de ti, né? Até para tu trazer um exemplo de case, cara. O que tu já viu assim de resultado aplicando a metodologia dentro da área, de algumas áreas. Eu vou te dar aqui 2 áreas aqui para tu trazer, né? Principalmente a área de serviço, né? Como é que tu vê especificamente, que eu acredito que é uma área muito legal para aplicar e a gente vê muito resultado vindo da metodologia. Boa, excelente pergunta. Lá no site da Receita Previsível a gente tem a área de cases que você pode acessar e também tem os cases que a gente está coletando com os consultores certificados para que a gente tenha cada vez mais cases de negócios locais também. Olhando para serviço, principalmente, a gente tem cases que estão relacionados muito à melhora de performance através da qualificação. Então, desde o setor de turismo, que é um serviço comprado pontualmente, mas você qualifica melhor o cliente. Esse turista ele vai para passear, ele vai para fazer um turismo corporativo, ele vai fazer as 2 coisas, e vai vir com a família, não vem, ou seja, eu qualifico melhor, eu melhoro a minha venda no final. Então a gente tem case na área de turismo, por exemplo. Aí eu vou para educação, a gente dentro da área de educação, a gente tem tanto de faculdade como infoprodutor, que melhora as suas vendas porque eles começam a aproveitar melhor os leads, também sabendo a hora certa de converter ele em uma oportunidade. E a gente também tem, dentro da área de serviços como, por exemplo, a contabilidade. Quando eu olho para a contabilidade, com serviço com ticket médio a partir de R$ 200, 300, R$ 400, você que está escutando a gente, seu contador, é gente boa, manda esse podcast para ele, inclusive, né?
que você vai usar muito, inclusive, da mensageria para você conseguir qualificar esse lead, né? Porque é um cliente que normalmente ele não está habituado às coisas de marketing e vendas, mas ele vai conseguir ter um volume assertivo de quantidade de clientes para poder converter. Esses 3 tipos de cases, eles têm uma coisa em comum. O que a gente promete com receita previsível é aumentar teu faturamento até 30% no primeiro ano de implementação. Mas a gente tem cases, por exemplo, em que a gente conseguiu gerar mais de 200 reuniões de vendas para produtos com ticket médio a partir de R$ 200.000 para Canon. Eu tenho resultados como, por exemplo, uma empresa de energia que a gente conseguiu faturar alguns milhões em apenas 4 meses implementando receita previsível, mas também tem cases em que a gente reduziu a dependência de um único cliente com uma empresa de logística, que ela tinha aí 80, 90% do faturamento dela em um único cliente, e hoje essa empresa depende desse cliente para 10, 8% do faturamento dela. E às vezes a gente vê isso muito em indústria, né, cara, também. Então a dependência total, né, do faturamento num único cliente, uma key account ali da vida, uma grande conta. E quando tu tem a metodologia aplicada dentro da empresa, tu começa a ver os possíveis riscos, tu começa a ter uma visão ali das possíveis probabilidades que tu pode ter. Então, por isso também esse nome, né? Previsível, né? De ter essa visão sistemática. E o mais legal aí do método Receita Previsível, né? E também é um ponto assim que a gente conversando com os empresários, a gente vê muito, né? Os empresários locais, principalmente aqui em São Luís, Maranhão, né, que a gente conversa, eles querem um resultado muito rápido, né? Eles querem começar hoje a trabalhar uma área comercial, daqui 30 dias já vê, pô, já mudou meu faturamento, já mudou. E na metodologia, né, o Aaron Ross, ele mostra como é um processo de implantação, tem várias mudanças, tem os 3 principais pilares ali, pessoas, processos e tecnologia, tem mudança, tem cultura, tem pessoas, então isso deixa tudo um pouco mais complexo. Então é um processo mais de longo prazo, né, de você realmente olhar para uma área, desenvolver, ganhar atração, ganhar organização, depois ganhar atração, crescimento e tudo. E também tem muita coisa que a gente vai aprendendo nessa jornada, né? Validando o ICP, validando os principais nichos para a gente atuar, validando produtos ou serviços versus o perfil de cliente também que se encaixa melhor, para poder encontrou esse caminho, aí a gente bota atração, bota crescimento, bota, né, velocidade ali. E aí dentro dessa jornada aí, Thiago, né, da metodologia do Receita Previsível e tudo, se a gente fosse separar ali num passo a passo para a gente começar essa implantação, depois ganhar maturidade, ganhar escala, como é que tu olharia e diria aí para o empresário, cara, começa por aqui, começa por ali, eu quero desenvolver minha área comercial, como é que eu começo a construir esse processo aí de insight sales com receita previsível? Boa, excelente pergunta. E um outro ponto importante do que você trouxe é a noção de tempo, né? Então, você que está escutando a gente, quanto tempo você demorou para montar a indústria que você tem? Quanto tempo você demorou para ter a nossa contabilidade, o número de clientes que você tem, uma empresa de educação? Então, às vezes, a gente vendo as coisas na internet, ou vendo até a gente falando aqui, você pode achar que as coisas são muito rápidas, mas Acontece do assim. dia pra noite, né? Exato. Não é tão simples Não é assim, tão né? simples. E o engraçado é que o Recife Previsível torna as coisas simples. Mas simples é muito diferente de fácil. O Aaron fala isso o tempo todo no livro, né? Na verdade, a mensagem central está sempre nisso aqui. Quais são os passos básicos para você implementar? Primeiro, escolher os seus nichos que você vai atuar. No mínimo 3, no máximo 5 nichos, para que você comece a ter mais previsibilidade. Então, você é uma empresa que tem 10 clientes, você vai focar nos clientes que são similares aos seus primeiros 2 ou 3 clientes que mais representam em faturamento ou que você tem mais sucesso. O segundo ponto é especializar de alguma forma o seu tempo ou sua área de vendas. Então, você é uma pessoa só, então vou cortar meu tempo, vou usar segunda e terça para só qualificar cliente. Quarta e quinta só para fazer apresentação comercial. E sexta só para fazer relacionamento com o cliente, por exemplo. Eu já especializei o tempo dessa pessoa. Eu recomendo não usar estagiários, porque é uma coisa muito comum no interior. Vou botar um estagiário primeiro. A performance dessa pessoa ela já é baixa e você não vai ter tempo para treinar ela.
O segundo ponto de treinamento, inclusive, que tem a ver com o que a gente falou aí, de cultura, qual que é o tempo para você rampar um vendedor. Rampar, para quem não sabe, é aquilo que a gente faz quando a gente pega uma pessoa, um talento, e desenvolve para que essa pessoa execute a sua função de forma autônoma, né? Normalmente, esse tempo vai demorar pelo menos 45 dias até 6 meses, dependendo da operação. E aí, o terceiro ponto é você ter duas fontes, pelo menos, de geração de demanda. Então, por exemplo, na Booster você tem um parceiro estratégico para você qualificar o processo comercial, mas também para gerar demanda de forma eficiente. Então, a gente atua aqui com duas frentes que se complementam para você gerar leads indo até o cliente, que é o inbound marketing, como as pessoas falam. Só que também existe o outbound marketing, que eu vou, em vez de ir até as pessoas de forma ativa no feed delas, no Instagram, etc., eu vou ir até esse contato real mesmo e tentar qualificar essa pessoa. Então, se eu tenho pelo menos duas fontes de geração de demanda, a probabilidade de eu ganhar mais dinheiro é muito maior. Então, você que depende de indicação, você que depende só do tráfego pago, não estou falando que essas coisas não são boas, mas você precisa também fazer outras ações para poder ter receita previsível. Muito bom, cara. Maravilhoso, cara. Assim, então, fazendo um resumo do que tu falou, né? Então, o cara que ele quer montar uma estrutura comercial, primeiro ele tem que se alertar, né? Quais são as fontes que ele está tendo de demanda, que é um ponto muito, muito, muito bom para primeiramente ter clareza. Porque, pô, se tu sobrevive somente de indicação, já é um risco, né? Tem que começar a olhar, principalmente para o mercado, né? Que está cada vez mais competitivo, cada vez mais tem tecnologia. Eu fiquei espantado ali quando conhece a VAP, eu já fazendo aqui a VAP é uma IA, né? Que é um sistema que a gente faz também ligação. Então, manda ligação, tu constrói uma IA e vai. Então, assim, o mercado ele está cada vez mais se aperfeiçoando, melhorando. Então, pô, tem que construir uma forma ali de ter demanda. Então, tem que trazer pessoas, capacitar pessoas, desenvolver pessoas. Além de desenvolver pessoas, construir processos e, ao mesmo tempo, eu tenho que ficar alerta nesse meu setor comercial. A minha pergunta, Thiago, referente a isso, com o que está surgindo hoje de inteligência artificial que a gente está tendo, e várias ferramentas, né, que o Aaron começou a aplicar há muitos anos atrás, agora a gente tem várias coisas atualizadas. O que tu acha que tem de bom para melhorar ainda mais, já falando um pouquinho desse teu próximo livro ali, no método do Receita Previsível? O que tu acha que está vindo de inovador para revolucionar esse mercado de vendas? O primeiro ponto é que a gente está vivendo, a gente está no meio de uma transformação que é a, a sair da era da uberização. Então, na verdade, os últimos 10 ou 15 anos de tecnologia, as tecnologias elas conectavam pontos. Então, o Uber conecta você a motoristas, o Mercado Livre conecta você aos vendedores que podem comprar um produto. Então, tudo de tecnologia, evolução tecnológica, estava relacionado a isso. Quando a gente entra agora no que a gente está vivendo nos últimos 2 anos, com o avanço da IA, a gente está entrando numa era probabilística. Então, o que isso significa? A inteligência artificial é probabilística, então ela sempre vai te dar a resposta mais provável para que aquilo aconteça. Então, quando eu treino uma IA para ela fazer uma ligação de vendas, ou treino uma IA para me ajudar a fazer um texto, ela provavelmente vai escolher a informação que ela calcula que seja mais adequada. Aí tem uma grande reflexão. Quais são os dados internos que você tem dentro do seu negócio que vão te ajudar a, de fato, a fazer isso de uma forma única? Então, Sim. qual a voz única da sua marca dentro de um contexto de IA? Isso é uma coisa que está no Receita Previsível, está em hipercrescimento e vai continuar sendo muito válido. Um outro ponto é a sensibilidade a canais. Lá no livro, a gente tem até um capítulo que o Aaron fala: ó, não vou ficar colocando e-mail em modelo de e-mail, senão você ficar copiando o modelo de e-mail do livro em vez de fazer o seu. Os e-mails não vão acabar, o WhatsApp não vai acabar, o Instagram não vai acabar, mas a forma como a gente interage com as ferramentas vai mudar, porque vai começar a popularizar essas ferramentas de IA, ligando para todo mundo de forma personalizada. Eu não sei se quem é IA, quem é humano, então tudo vai passar por uma certa biometria, né, para que a gente consiga entender quais contatos eu filtro ou não. E aí, quando eu olho para esse contexto, o que que é o fundamental? O fundamental é cultura, então uma cultura dentro da empresa que você retenha talento, né? Então é uma cultura de cuidado e crescimento. Tem que ter meta, tem que ter acompanhamento, tem que ter checklist, tem que cobrar, mas também você vai ter um cuidado que é justamente entender.
o que que você olha para aquele ser humano para que ele realmente execute aquilo que você quer. Você não só fica trocando de pessoa no comercial infinito. Que é um problema gigante, né, para muitas empresas. Essa troca, essa rotatividade comercial o tempo todo. Exatamente. Inclusive, aqui na Buster a gente tem solução para isso, né? A gente passa para o cliente aqui, os meninos passam para o cliente que é pequeno e médio empresário, uma situação em que ele tem que executar aquela demanda. Quando essa execução dessa demanda ela não acontece, a gente está até discutindo isso hoje aqui em reunião, eu tenho a possibilidade de trazer a Buster para apoiar fazendo uma gestão terceirizada desse comercial. Aí, o que é importante é isso não vai acabar, porque eu vou precisar de um ser humano tomando conta de outro ser humano, tomando conta de uma tecnologia. E o terceiro ponto, que eu vejo que é o mais importante, é como eu construo uma voz única, que a gente falou desde o início do episódio. Eu já consigo copiar e colar. Copiar e colar nunca foi tão fácil, nunca foi tão inútil. Se eu entrar no site de vocês agora, eu vou copiar todos os textos e posso fazer um site exatamente igual. Só que em vez de colocar um foguete, eu vou colocar, sei lá, uma nave do Darth Vader. E eu vou fazer várias coisas que vão ser exatamente iguais a vocês. Então, qual que é a voz da marca que mostra que eu não consigo copiar o Caio, eu não consigo copiar o Jorge? Isso são os fundamentos que nunca vão acabar. Então, você que está escutando a gente, que vai ser trabalha com vendas ou quer trabalhar com vendas, se você acha que você vai ser substituído pela máquina, você vai ser substituído pela máquina que executa ações previsíveis. Agora existe o imprevisível, existe o caótico, existe a improvisação. O bom vendedor vai ser criativo, sabe improvisar e sabe extrair o melhor da tecnologia. Top, cara. E se conecta com outro ser humano, né? Que a máquina não tem como ser melhor do que a gente se conectar. Se bem que agora já tá evoluindo aí de um nível, né? Pois é, aí Que tá ficando. eu acho que isso aí que você falou é muito interessante, cara. Por quê? Tem a questão a evolução tecnológica, ela tem um papel que ela faz com que a gente se adapte ao nosso comportamento. Então agora a gente está numa era de uma atenção muito curta. Todo mundo está no feed do Instagram, no feed do TikTok, então você tem tempo menor de atenção. Ao mesmo tempo que esse padrão começa a acontecer, as pessoas começam a mudar seu comportamento. Então existem vários movimentos para que você tenha um desapego maior das tecnologias. Um exemplo disso somos eu e o Caio. Nós usamos tecnologia o tempo inteiro e eu não tenho notificação no meu celular quase. O Caio também não, né? Você falou, você tem? Eu tenho. Aí, ó, tenho. o diretor comercial. E ainda digo pra ele, rapaz, não sei como é que tu consegue, Eu pô, não isso suga a aguento. atenção, suga, sabe? Teu Suga foco, energia. suga muito. E esse contexto que a gente está tecnológico faz com que a gente vá mudando os nossos comportamentos, e essa mudança de comportamento faz com que a gente entenda só uma coisa. Vamos pensar o seguinte: o que é construir relacionamento? Se eu estou num mundo em que, se você entrar na internet, no YouTube, você vai ter dica para emagrecer, dica para investir mais, dica para ser mais criativo, dica para arrumar emprego, dica para aprender inglês sozinho, dica para vender mais serviço, dica para fazer um monte de coisa. Então, por que as pessoas ainda continuam obesas, sem dinheiro e sem tempo? A informação está aí. O grande diferencial é como eu organizo essa informação. Então, para o empresário que trabalha principalmente com serviço, esse é o jogo. O nosso papel de nós três é montar esse quebra-cabeça para você. Sim. Você vai achar muita coisa do que a gente faz gratuita no YouTube. Agora, a ordem lógica, a sequência do que você vai fazer, nós temos a competência de fazer isso acontecer para você. E aí, nesse ponto, o que é construir relacionamento? Né? Construir relacionamento é o quê? Você construir convívio, você ter assertividade na comunicação, você saber que existem pessoas diferentes. Então, existe o cliente que quer falar muito, o cliente que não quer falar pouco. Agora, construção de relacionamento passa por quê? Evitar o contato morno. O que é o contato morno? Que a pessoa explicita algo, mas não necessariamente aquilo é uma verdade ou aquilo representa o todo do que você está falando enquanto base de cliente. Então, evite os clientes mornos. Prefiro o cliente que está muito chateado ou que está muito feliz. Agora, o que está tudo bem, está tudo bom, essa é a bandeira de alerta para você que está escutando a gente. Total, total. Tem que. Às vezes o empresário ele se engana, né? O dono da empresa achando que, pô, tô vendendo, tô construindo, tô trazendo os clientes bons, ninguém tá reclamando e não tá olhando ali o seu processo. E vendo a possibilidade, às vezes, de crescer, né? Tem aquele gráfico lá do Receita Previsível, é muito interessante. E a pessoa às vezes se acomoda. É muito interessante aquela parte do crescimento, né? Então, assim, a empresa ela começa a faturar X e tudo mais. Ela chega num ponto ali que é um platô, né? De vende. Por isso, muito vendedor e gestor comercial
às vezes vivem uma montanha-russa, né? Que é lá, vende um mês, depois o outro mês ele já dá uma diminuída, depois vende um outro mês e ele fica naquele platô lá de operação e venda e fazendo tudo ao mesmo tempo, né? E aí, quando ele entende o Receita Previsível, aplica o método, que é uma coisa que a gente faz muito, estrutura o processo, traz clareza, traz essa visão de liderança, né? Para a empresa, ele começa a romper esse platô e começa a ver que a empresa ainda pode crescer muito mais. Que é uma coisa que tu falou, cara, será que realmente tu tá olhando só pros teus clientes, mas e vendo ali os clientes que estão chegando e não vendo também o mercado, a possibilidade de crescimento, a possibilidade talvez de desenvolvimento da tua área comercial. Então, é um ponto muito legal que tu trouxe o que o livro traz. Eu queria entender, Thiago, como que hoje, a tua experiência pelo Brasil, como que tu vê isso nas empresas, de fato, né? Do que eu acabei de te dar aqui como exemplo, mas como que tu vê na realidade e o que o método ele vem impactando, né? Porque eu vejo muita gente falando do Receita Previsível, eu li o Receita Previsível, eu acho que é fazer o Receita Previsível. Então, por exemplo, eu tive um exemplo aqui de uma empresa de energia solar, né? Que ela entrou, eu tive contato com ela, né? Eu no setor comercial. Ela falou: Olha, eu já aplico o método Receita Previsível, eu já faço o método Receita Previsível. Eu falei: Cara, o que tu fez e o que tu faz aí no método Receita Previsível? Eu tenho uma SDR. Pronto, a Exatamente. resposta foi essa. Ele acha que ele tem a metodologia que ele está aplicando só por ter uma SDR. E a gente sabe que não é isso, né? É muito mais. E só para complementar um pouco tua pergunta ali, Jorge, antes de passar aí a bola para ti, Thiago. Então, é muito comum realmente a gente ver, e às vezes muitas empresas estagnam nesse platô e vive essa dinâmica de alto e baixo por não ter as especializações, né, de cada área, quem só prospecta, quem fecha e quem faz pós-venda, né, que é o que o Aaron Ross ali traz para a gente romper esse platô, mas não só isso, mas também ter as diversificações das fontes de aquisição, né? Dentro desse contexto aí do que o Jorge comentou, quais são, talvez, os indicadores, os números que tu olha, algo chave ali que tu pode estar vendo para poder a gente conseguir sair, romper esse platô ali da venda e também ajustes geralmente acontecem que tu pode estar fazendo quando tu olha para esses indicadores ali. Boa, excelente pergunta. O primeiro indicador que você vai olhar vai ser o número de conversas que o seu time comercial tem. Eu estou falando conversas porque você pode ser uma clínica odontológica que conversa com o cliente no Instagram e no WhatsApp, Uhum. ou você pode ser uma indústria que está escutando a gente. Então, calcular o número de conversas ou barra reuniões vai te ajudar a entender o nível de esforço. Ótimo. A segunda vai ser o volume de negócios fechados dentro do perfil ideal de cliente que você tem no período. E a terceira métrica vai ser a quantidade de vendas que você fez na sua carteira. Se você faz essas três coisas, você vai evitar ser vítima da carteira de clientes, que foi a última que eu falei, que é vender mais dentro da sua própria carteira. Vai evitar que você tenha as oscilações que o Jorge falou muito bem também na fala dele. E o terceiro ponto, né, que foi o primeiro que eu trouxe, você vai garantir que o seu time está gastando energia no lead certo, no cliente certo. O principal ajuste que eu faço, normalmente na máquina de vendas, o mais rápido é mudar o critério de qualificação e vender dentro da base. São as duas coisas mais rápidas. Então eu vou E fazer que uma. já gera resultado rápido, né? Muito rápido, manda uma campanha, faz alguma coisa. Ali você. Normalmente a empresa, por maior que ela seja, ela às vezes ela está desatenta. E eu acho que o Jorge falou um negócio bem interessante também, que é a, o quanto as pessoas não têm consciência do que elas não têm consciência, daquilo que elas não sabem. Então, quando a pessoa fala que ela leu esse previsível e colocou um SDR, colocar um SDR na operação é o mesmo de você que você colocar o SDR na operação é o mesmo que você montar uma árvore de Natal em julho. Você tem a árvore de Natal, ela tá bonitinha, mas não, o Natal não chegou. Então, assim, é uma função. A gente falou de três princípios até aqui: dominar um nicho, pelo menos, no mínimo três, ideal cinco, sistematizar, processualizar suas coisas. E o terceiro ponto, especializar o tempo do seu time. E isso é ter receita previsível. Então, se você não quer entrar nessa analogia do SDR é igual a árvore de Natal montada fora do mês, você tem que entender que além de você botar aquela pessoa, você tem que sistematizar as coisas para que as coisas aconteçam, ou seja, criar processos, aí vem a qualificação. Sim.
ser critério binário. Esse cliente tá dentro do perfil, o faturamento dele é interessante, o tamanho da empresa ou o segmento é do que eu quero, então eu vou focar. Não é, eu vou te sair desse cliente, por exemplo. Então, isso é um critério de qualificação claro. Então, empresas, por exemplo, da área B2C, um dentista ele pode entender, por exemplo, se essa pessoa vai ser atendida por plano de saúde ou particular. Um cliente particular tende a dar mais lucro do que um cliente do plano de saúde. Uma empresa B2B como uma indústria, uma empresa de tecnologia, ela vai tentar entender, por exemplo, se aquela empresa tem a dor que você resolve. Então, os meninos aqui trabalham com uma empresa que trabalha com fornecimento de impressão 3D para a área de saúde. Então, qual que é o problema que a impressora 3D resolve na área da saúde? Facilitar, muitas vezes, a criação de uma prótese, alguma coisa nesse Sim, sentido, melhorando a taxa de conversão até de engajamento do cliente. Eu não estou falando o que, que a máquina faz ou qual que é o tipo de fibra de vidro que ela usa para desenhar ali a máquina, a peça. Então, isso é qualificar o cliente, perguntar aquilo que é importante para entender ele. E a venda dentro da base, a gente tem que entender o que é relacionamento, que a gente também está falando aqui. Um relacionamento ele envolve estabilidade, convívio, construção de pontos de contato. Para que essas três coisas aconteçam, eu tenho que fazer o contrário do que o seu gerente de banco faz, que é te ligar e perguntar: que está precisando de alguma coisa? Aí no meio da conversa ele vai lá e te vender lá alguma sim. coisa no pacote. Óbvio que hoje em dia os bancos estão tomando muito cuidado com isso, mas um exemplo clássico ou renovação de contrato. Seu CS não pode ser só renovação de contrato. Sim. Chegou a renovação de contrato no e-mail do cliente, eu lembro que eu estou pagando isso aqui, eu vou cancelar. Então, esses pontos são os principais que a gente destrava mais rápido. Melhora a qualificação, melhora a taxa de conversão focando no cliente certo, faz disparo para a base que vai ganhar mais. Pois é. E essa parte da base, né, que é a parte do relacionamento, que é o que muita gente às vezes faz muito bem, só que não, como é que é, não trabalha, né? Tanto é que uma das ações principais do que a gente faz da assessoria comercial, a gente vai trabalhar ela primeiramente com a base. Antes de a gente buscar o Perfeito. pique ali, cara, vamos pegar logo as frutas mais baixas que tu tem aqui e a gente trabalhar em cima delas, né? Ver as possibilidades ali do que a gente pode ter de gerar novos negócios, ou upsell, alguma coisa do tipo, dentro da tua carteira que tu já tem. Então, depois de a gente trabalhar isso, que, como tu falou, pensar em a parte do sucesso do cliente não está só em renovar a carteira, né? E tu falou outro ponto também, que é vender, né? Buscar indicação, tudo mais, dentro desse processo. Tá muito mais em renovar contrato, né? Ao longo disso. Mas tá mais em criar mesmo esse relacionamento. Que é o que eu costumo dizer, vender é vender a verdade. Então, tu tem que ser verdadeiro com o teu cliente, tu tem que se relacionar com o teu cliente. Eu acho que isso é o ponto principal quando a gente está pensando em comercial, em vendas, né? Em pessoas, de fato. Com certeza. E aí, Thiago, nesse critério, assim, né? A gente falou aqui muito, cara, para eu ter previsibilidade, eu vou ter que ter volume, eu vou ter que entender talvez quem é o meu perfil ideal de cliente para eu conseguir converter a lógica, né? É essa. Então, eu consigo entender quem é que vai ter mais probabilidade de fechar comigo, baseado em alguns critérios que eu estabeleço, né? Como qualificação ali, para que desde quando ele está entrando eu vá tendo, baseado no meu volume e minhas taxas de conversão, eu consiga ter uma ideia de previsão de quanto é que eu vou vender, né? E trabalhar isso no longo prazo, né? Para eu estar crescendo de acordo com o planejamento anual e na revisão disso. Mas aí, como é que eu trabalho essa previsibilidade mais detalhada? Desde o passo de, cara, como é que eu posso, na prática, se tu puder dar um exemplo aí pra gente, pro empresário que está assistindo a gente, como é que eu posso qualificar esse meu lead? O que seria isso? Né? Como é que seria isso? Como é que eu poderia fazer isso? E como é que eu posso trazer previsibilidade para minhas vendas? Pô, eu vivo nessa inconstância. O que eu faço para poder trazer essa previsibilidade aí na minha máquina de vendas lá? Se você não tem essa informação hoje que eu vou falar, você vai pegar os próximos 5 a 10 clientes e vai acompanhar, nem que seja no papel de pão. Não precisa nem ter como CRM, vai no papel de pão mesmo. Eu lembro, desculpa aí, eu lembro que o Thiago falou assim sei lá, no processo de mentoria, né? Abre o CRM aí agora, vamos ver aqui os principais clientes que tu tem e tudo mais. Aí o rapaz, eu olhei assim, abri, vocês vão abrir aqui, olha lá no funil lá. Cara, é o que tu vai falar agora, né? Se tu Exatamente. não tem CRM, se tu não tem um sistema, se tu não tem a tecnologia, vamos pro papel mesmo lá, puxa lá o papel de pão da padaria e começa a fazer análise por lá, né? Exatamente. O menino aqui arrebentaram. Abriu o CRM lá, deu show lá. Fez as análises lá, tudo direitinho, e a gente começou a tomar as decisões. Por que do CRM ou dessa análise, pelo menos pontual? Você tem que anotar a data que o cliente falou a primeira vez com você, Uhum. a data que você fechou o contrato. Isso é ter receita previsível.
porque eu sei quando eu atraio o cliente certo, qual é o tempo médio entre o primeiro contato e o fechamento. Para isso acontecer direito, que foi o que o Jorge trouxe muito bem, que é falar a verdade, né? O que significa falar a verdade? Eu estou criando critérios em que eu entendo quem eu estou trazendo e esse cliente entende o que é a minha promessa. Isso conecta muito com o que o Caio falou também em relação à construção de relacionamento depois. Se você não balanceia a sua promessa e entrega, vai dar errado. Então, na prática, o que é o critério de qualificação? Vão ser as perguntas ou informações que você capta do cliente que vão te ajudar de fato a entender se ele está no planejamento de compra ou não. O que isso significa? Eu sou um dentista, como eu falei, convênio ou particular, ganhou 10 pontos. Já tem uma data para fazer o procedimento ou está só pesquisando? Já tem a data, já tem mais 10 pontos. Deseja saber mais sobre outros tipos de tratamentos que a clínica pode fazer, vai ganhar mais 30 pontos, por exemplo. Aí vamos para educação, vamos para finanças, vamos para varejo, vamos varejo de carro, de imóveis, que são vendas complexas, né? Mesmo sendo uma venda única. Sim. Tudo aquilo em que eu filtro informação que me ajuda a tomar decisão. Use no mínimo 3, tenha no máximo 5. Também. Ou seja, por que eu estou falando isso? Porque você que está começando, empresário, não tem a expertise ainda que o Jorge e o Caio têm para fazer várias formas de fazer isso de forma diferente. Você vai lá no seu WhatsApp e vai perguntar 3 coisas básicas para você saber se aquele cliente vale a pena você colocar ou não energia. Vai no seu Instagram, você vai botar no site, na sua landing page, as informações no formulário. Você vai validar se é o faturamento, se é o momento de compra, se é o tipo de tecnologia que a empresa usa, se for uma coisa do B2B. Então você vai entendendo esses 3 critérios aí e vai perguntar de alguma forma, ou no marketing ou na área comercial. Na parte imobiliária a gente pode ver isso muito, muito claro, né? Principalmente porque Vai usar FGTS? Não vai? isso Vai dar quanto de vai entrada? dar quanto de entrada. Então, assim, até o corretor, para quem é corretor, para o cara que tem uma empresa nessa área, ele tem que ficar alerta, né? Vou gastar mais energia com esse cara, não vou, vai valer a pena. Porque às vezes, por exemplo, se o cara não faz a qualificação, ele vai perder tempo, porque ele vai fazer a visita lá. Vai fazer a visita, vamos E fazer aí, a quando visita. percebe, o cara não tá com vontade de. Assim, ele não vai comprar agora, vai comprar só daqui a 6 meses. O ciclo de vendas, lógico, de compra é muito maior, mas, pô, então vou comprar daqui a 2 anos, então não tem nem a receita, não tem nem o dinheiro ainda para fazer o pagamento, não sabe, não tem nem a possibilidade financeira de fechar, e o vendedor que tá lá na operação perdeu tempo, perdeu É, energia. eu costumo dizer que pior do que não vender é não saber por que vendeu bem. Pois é, eu acho que isso aí anota bem, isso daí é importante. Porque o que eu vejo é que o vendedor que ele quer falar o que ele quer falar, em vez de perguntar e extrair do cliente as melhores frases e ações, é justamente o que vai ser substituído pela IA. Agora, a pessoa que consegue extrair a informação certa do cliente, esse pessoa não vai ser substituído pela máquina. A máquina não vai fazer o trabalho por você. Então, para quem está assistindo a gente, pegando o que o Jorge falou agora, e a pergunta que o Caio fez, essa qualificação vai te ajudar a você mudar o jogo da forma como você lida com o cliente. Eu vejo o vendedor querendo falar o que ele quer vender, em vez de tentar Sim. descobrir o que é a bolinha de papel que ele taca na cabeça do cliente, para esse cliente prestar atenção em você. Então, assim, o cliente não precisa saber tudo da sua empresa num tiro só. Às vezes precisa só saber aquilo que chama mais atenção. Eu estou fazendo isso durante o podcast inteiro com você que está assistindo a gente, para vocês contratarem a Booster. Você sabe que você é vítima da sua carteira de cliente, se você tem baixo volume de leads, se você tem problema para vender de forma recorrente. Eu estou criando cenários na sua cabeça para você entender o que a gente está falando é verdade. Porque a gente está falando um problema e está trazendo a solução baseada no método de vendas B2B mais usado no mundo. Então, eu estou construindo um raciocínio na sua cabeça. E aqui eu sei que é um ambiente para isso, que você vai ouvir 40, 50 minutos, 1 hora, você vai ouvir esse podcast várias vezes, você vai ouvir pedaços dele. Quando eu olho para esse cenário, eu sei onde está a minha audiência e qual canal eu estou utilizando, que no caso é o podcast. Agora, em uma ligação de 15 segundos, 20 segundos, você vai querer realmente falar o que você vende? Não, você tem que Explicar tudo. explicar o que faz a pessoa prestar atenção. Aí depois você vai criando a bola de neve nesse relacionamento. É um sim de cada vez, né? É assim de cada vez, exatamente, exatamente. Pois é muito importante, cara, o vendedor ter isso, né? Às vezes a gente acha que um bom vendedor é o que mais fala, é o cara mais ir ali dentro do teste disso, E que a eu gente vendendo, sabe. eu falo menos Pois é, possível.
Pois é, e um Aham. ótimo vendedor é aquele cara que sabe fazer as perguntas certas, né? Pra fazer com que a pessoa crie a conscientização. Aí vem o método também Aham. SPIN, que é uma O outra Spin metodologia. ajuda muito nessa conscientização, né? Nessa abordagem, tudo. E o legal do Receita Previsível é que a gente funciona como se fosse uma plataforma. Então, se a gente Pra for, base. Aham. então a gente é como se fosse um videogame. Uhum. E aí você vai botar o spin como um Uma pedaço, fita, uma né? fita lá. Ou um Tô aplicativo. velho, né, cara? Fita, bicho. Pô, eu tô Fita dando pra, shot de Entregaram Super agora, viu? Nintendo do Nintendo é, 64, é pô. soprar a fita. Vamos dar um exemplo. Vamos deixar esse exemplo mais tecnológico, mais tecnológico. Ó, então, assim, esse televisivo ele é uma base, ele é uma plataforma em que você vai colocar aplicativos nele. Um aplicativo que eu posso colocar eu tenho um sistema da metodologia Receita Previsível, eu uso Spin Selling para melhorar minha forma como meu time atua nas vendas. Eu posso usar Bunch, eu posso usar outras metodologias que são mais, inclusive, táticas, né? O Receita Previsível é uma coisa mais estratégica. Eu Uhum. uso essas metodologias mais táticas para poder entender e aferir resultado dentro da operação. É meu tal medidor de pressão. A pressão está alta, a pressão está baixa. Entendeu? Sabe a hora que você está vendo a água subindo na panela, o leite subindo Uhum. fervendo para virar? Então, esse leite fervendo para virar, ele pode ser bom ou ruim. Porque se você vende demais, se você é uma indústria, você tem que fazer uma coisa que os meninos estudaram muito na Uhum. faculdade, aumentar sua capacidade produtiva. Aumentar sua capacidade produtiva significa você comprar insumos. Se Uhum. você precisa comprar insumos fora da hora, se você tem uma margem baixa, isso reduz a sua margem de contribuição. Aí o que aconteceu? Você vendia 100 mil, agora você vende 200 mil. Só que antes a tua margem era 30%, agora é 10%. Isso é ter uma consultoria de receita previsível. Uhum. O script, o follow-up, o controle de objeções é um pedaço do que a gente faz, mas te ajudar a enxergar o que você não enxerga é o que a Booster vai te ajudar a fazer. Olha aí esse pitch aí. Aí, Não ó, tá precisei nem vendo? fazer o meu pitch aqui agora. É verdade, Mas ó, É é. verdade. pra vocês terem uma ideia, a gente estava falando aqui antes de Uhum. começar o episódio. A gente tem cliente aqui que trabalha com mensageria, empresas que elas não, elas eram reativas, elas reagiam. Então, o que é uma empresa que reage? Ela tem até um investimento em tráfego pago, ela recebe informações ali dos clientes, mas acontece aquela história que eu imagino que não acontece em São Luís, isso acontece na Dinamarca, que é basicamente o vendedor recebia o lead e demorava 2, 3 dias para ligar. Né? Os meninos começaram a implementar processos comerciais lá. Então, né, inclusive, dá um salve aí pro Gustavo, pro Rachel, o restante do time aí, Aham. que fizeram com que esse cliente primeiro ele enxergasse o que ele não enxergava. Então, independente desse lead ele dar dinheiro ou não, só o fato desse cliente da Busta já falar, opa, então não é só botar 5 mil reais, 3 mil reais aqui no Instagram. Né? Inclusive, se você investe pouco em tráfego pago, aumente seu investimento para você Com aprender mais certeza, rápido. com certeza. Os clientes estão preparados para te ajudar a fazer isso de uma forma mais eficiente. Aí você não sabe por que você não vende, porque você está ali falando com o lead. A culpa é sempre do meta, sempre do Uhum. tráfego pago da sua agência, porque Uhum. o vendedor faz o que quer na hora que ele quer. E não é que o vendedor ele é o vilão da história, mas ele também não é um mocinho. Então, o vendedor bom é uma pessoa normal, é uma pessoa que trabalha direito, segue as suas obrigações, faz a sua rotina e tem liberdade para fazer aquilo que é preciso. Mas para isso acontecer, a gente tem que ter o quê? Maturidade. E aí você cria, eu acho que o que vocês fazem, principalmente no mercado local, é Sim. fazer com que o cliente adquira maturidade para ele enxergar o que ele está fazendo. E aí depois, no segundo momento, vocês vão aumentar o faturamento. Tem case aqui, gente, a empresa começou com 10 mil, 15 mil reais. O cara pagava, né, a partir de 3.500, 4 mil reais aqui na Buster, e o cara ganhava 15 mil reais no mês. Agora, esse cliente fatura 100, essa empresa vai faturar 200 mil. É muito fácil jogar o jogo do grandão. Agora, pegar você, que é uma empresa que tem um caixa apertado, que tem um faturamento apertado, e te Uhum. ajudar com o que você tem a ganhar resultado, isso é diferente. Então, estou fazendo um pitch? Estou claramente fazendo um pitch baseado em fatos reais. Mas é o que tu falou mesmo, cara. Às vezes é uma mudança de chave ali, né? Uma mudança de trazer essa consciência, cara. É fundamental que quando o gestor ele vê que beleza, eu preciso vender, porque a vendas é o coração da empresa. Mas além de precisar vender, eu tenho que entender que a função do vendedor é uma função especial ali dentro. Né? O cara, ele tem que se aprimorar. Como tu falou, um bom vendedor é um cara normal. É um cara que
precisa entender da sua área, tecnicamente, entender o método, entender estrutura, se relacionar com as pessoas, de fato, mas, ao mesmo tempo, ele precisa ser profissional. É o cara que vai fazer as ligações, vai identificar as métricas que ele tem que seguir, vai seguir ali o processo que é construído, que é o ponto fundamental, né, para gerar resultado. Como tu falaste anteriormente, é fácil. Quer dizer, é simples, Agora mas fácil não fácil é. não é, entendeu? Então, Você, assim, você acha que a gente tem que acorda de colocar manhã? energia, tem que É, colocar movimento ali para Energia, gerar. foco, né? Então, assim, e botar prioridade, né? Às vezes a pessoa. Eu entendo, o empresário que é menor, né? Que às vezes está ainda fazendo muita coisa, ainda não tem uma estrutura bem. Ele é mais difícil, né? Porque ele tem muitos pratos para equilibrar. Mas é muito papel nosso também estar com ele, criando essa consciência, mas a gente também não consegue fazer tudo, mas criar essa consciência para que o empresário ele consiga ver a importância para que a área comercial dele comece a performar. Você Desenvolver, bote performar. recurso, bote pessoas, bote as ferramentas que precisa para você ir crescendo, senão realmente não vem. E tenha a preparação, né, de acordo com o ciclo de vendas dele, para entender que esse resultado ele tem um tempo para ganhar maturidade, essas implantações, essas tecnologias, os ajustes de pessoas, eles têm um tempo para ganhar essa maturidade para que você consiga ver o resultado, a venda no final lá, né? Porque resultado às vezes você conquista, tá mais organizado, já tem um processo estabelecido, são outros ganhos que a gente tem dentro desse processo aí, que é ganhos de esforço e tudo, mas o resultado fim, né, que é a venda, aumento de faturamento, a previsibilidade, aumento de margem. Então são coisas que vêm realmente com o tempo quando você vai ganhando maturidade, né, dentro desse processo todo. exato. Eu queria te fazer uma pergunta, Thiago. Para uma E aí empresa, tu prepara a última pergunta aí, viu, tá? Jorginho, que já são aqui, já tá dando quase 50 minutos e eu vou ter que correr ainda, que ainda vou viajar para São Paulo, então queria muito ficar aqui mais tempo, mas vamos ter que já Vou já te fazer uma encerrar. pergunta aqui de uma dor de empresário, né? Muito empresário, às vezes, fica na mão do time de vendas, né? Então, por exemplo, às vezes ele não quer tirar um vendedor porque esse vendedor tem relacionamento com toda a carteira dele, entendeu? Isso é muito comum, né? Perfeito. Então, eu queria saber, cara, para o cara ter uma Principalmente receita, distribuidora tem muito esse principalmente, problema, né? pois é, queria saber para o cara ter uma receita previsível, de fato, ele ter uma máquina de vendas dentro da empresa dele. O que ele precisa ter para ele não ficar na mão dos vendedores, Boa. especificamente? Aí eu vou fazer um disclaimer pegando tua fala do Caio, que é o seguinte, né? Eu vou fazer um alerta aqui pra galera. É, a gente tem todo um discurso aqui que pode ser muito confortável para falar sobre vendas. E não é que o que as pessoas falam no mercado é ruim ou tá errado. Só que assim, falar de vendas de uma forma para gerar dopamina é uma coisa, outra coisa é te ajudar a gerar resultado. E crescer dói, gerar resultado dói. Às vezes você empresa não precisa crescer, ela não precisa vender mais. Às vezes ela precisa lucrar mais, que foi o exemplo que a Sim. gente deu em vez de eu vender mais e ferrar minha capacidade produtiva, às vezes é vender melhor com o que eu tenho, por exemplo, para depois começar a vender mais. Então, saindo do fantástico mundo das soluções mágicas, o que é o principal para você reduzir essa dependência do seu vendedor que está ali com aquela carteira há muito tempo e você conseguir ter mais resultados? Primeira coisa é você conseguir fazer com que essa pessoa preencha corretamente um CRM e tenha um CRM. Isso vai gerar conflitos, vai gerar problema, mas você vai gerenciar isso com algumas ações: treinamento, acompanhamento desse time e premiação. Mas o cara é pago para encher o CRM. Você não precisa necessariamente fazer isso, apesar de eu já ter visto isso acontecer no mercado, mas você tem que dar uma premiação para quem preencheu melhor e teve melhor resultado de vendas, por exemplo. Você tem que gerar um desconforto, você tem que ser tão gentil com aquela pessoa para que ela entenda o que ela tem que fazer, que ela seja tão transparente, tão verdadeiro, que ou ela faz ou ela mesma vai, né, se reorganizar dentro do mercado. Então, acho que o primeiro passo é ter esse CRM que precisa ter os números. Quando eu tenho esses números, eu vou começar a reduzir a minha dependência que eu tenho desse vendedor. Por que eu vou reduzir a dependência desse vendedor? Porque, na verdade, esse vendedor que ele, de fato, tem esse trabalho de vender só dentro da carteira de cliente e ele depende dessas informações que só ele tem,
você vai começar a poder ter a capacidade de construir relacionamento colocando outras pessoas no processo. Então, você botar outra pessoa para fazer uma pesquisa de satisfação, você Uhum. pode ir lá e visitar esse cliente junto com esse vendedor. Você vai poder começar a reduzir esse vínculo. Por que você vai reduzir o vínculo naturalmente? Primeiro, com quem tem uma carteira grande, se eu sou uma distribuidora, mas vendo pouco. Jorge, Thiago e Caio vendem produtos da mesma distribuidora, mas Caio tá sempre reclamando, sempre problema ao cliente, sempre o nosso preço não é o melhor, porque uma distribuidora normalmente vende algo que tem uma certa forma de tabela, né? Tem uma política comercial que tem que ser seguida. E aí pro Caio, o problema sempre é a nossa distribuidora. Mas pro Jorge, não. O Jorge vai lá, visita o cliente, tem relacionamento, Uhum. conversa, preenche o CRM, entende os números dele, e o Jorge consegue vender. Thiago é meio mais ou menos assim para mexer em CRM, mas ele vai lá nessa distribuidora, mas ele faz conta, ele pede ajuda para entender quais são as condições melhores para fazer, ele cria uma estratégia para vender. Então, todo mundo que tem medo de CRM, na verdade tem medo de pensar na verdade, porque a verdade dói. É muito mais confortável vir aqui e falar, gente, o problema é o seguinte, o gestor de vendas ele é bom quando ele faz isso e aquilo. É gostoso de falar. Sim. Tem vários exemplos maravilhosos. Se você fizer um podcast de liderança, tenho certeza que você está assistindo a gente, sai chorando de alegria e falar, cara, tem muita gente que sente a mesma dor que eu. Agora, uma coisa é eu falar o que você quer ouvir, outra coisa é eu falar o que você precisa. Consultoria é eu falar o que você precisa. E é o que a gente está disposto a fazer. Então, vai para o mundo real, cara. O mundo real é assim. No mundo real, tu vai preencher esse RM direito, vai fazer uma boa rotina de vendas, vai botar essas pessoas para fazer o trabalho delas e descrever o trabalho delas. Aí você reduz a dependência, seja numa distribuidora, numa indústria, qualquer outro tipo de produto ou serviço. E um disclaimer importante da distribuidora é: você pode ter as suas políticas e as suas estratégias para vender mais dependente do seu fabricante. Então, aproveite e explore isso, porque os fabricantes estão desesperados para que eles consigam vender mais. Então, eles vão poder fazer campanha de incentivo junto com a tua distribuidora, vão poder te estimular e vão querer as informações que você tem, que lá na ponta ele não tem, lá no topo da cadeia, que é informação de como o cliente está, o que ele vai fazer, etc. São coisas que a gente recorrentemente, em consultoria, gera de resultado efetivo para as empresas que a gente trabalha. Show de bola, cara. E é desse jeito aí, Thiagão, aí nessa conversa. Eu gostaria de ficar aqui muito mais tempo para a Eu gente também. realmente trocar essas ideias, trazer esses insights aí para todo mundo. Mas vou ter que sair aqui. Agora eu vou pegar o voo, então Bom tem que voo. ir na correria. Mas só passar mais uma vez para te agradecer, né, por ter aceitado aqui o nosso convite, ter vindo aqui, tá aqui em São Luís com a gente. Vamos já fazer um outro evento ali juntos. Então, muito bom te receber, te tá aqui no nosso espaço, tá aqui na nossa casa, nosso time, poder conhecer, estar em contato contigo. Obrigadão, viu? Obrigado também pelo podcast, tá? Por estar aqui, compartilhar esse conhecimento. O cara sabe muito. Se vocês pararem para conversar com esse cara aqui, ele vai até de manhã aqui falando sobre venda, sobre processo, falando sobre tudo, viu? Então, te agradecer. Dizer que a gente já está indo aqui para o final. Deixar aqui minhas redes sociais também, meu Instagram, Caio R. Vasconcelos, o Instagram da Busta. Então, se você que está assistindo aí, siga a gente lá, que a gente também compartilha bastante coisa sobre venda, sobre como é que você pode implantar isso, como que você pode fazer seu marketing também, que é Booster_Academy, lá no Instagram. E aí eu vou passar a palavra para ti, Jorginho, para tu finalizar aí, depois Grande Thiagão Thiago, aí muito dar as últimas obrigado. palavras. Gratidão aí pelo teu tempo, pelos momentos de mentoria, né, de conversa. Saiba que você é um dos mentores da Boost aqui. Então, quando a gente olha para o livro aqui no Receita Previsível, no Brasil, a primeira pessoa que vem, a única pessoa que vem assim de master é você, né? Depois o Aaron, que tá fora, mas o Aaron é o escritor, não tem como também. Hoje o Aaron fala, inclusive, que sou eu mais do que ele, né? Que ele fica mais falando pra founder e Sim. cultura. Ele fala, não, isso é previsível, é o Thiago que toca. E, cara, só gratidão por estar aqui na nossa terra de novo. E eu vou deixar aqui também a oportunidade de você falar das suas redes sociais, né? Onde o pessoal pode te encontrar, no LinkedIn, no Instagram, como é que são as redes sociais ali do Receita Previsível. Bom, primeiro agradecer o convite mais uma vez. Está sendo um dia maravilhoso, super agradável. Falar para você que está assistindo a gente, né? Que a gente tem o Caio, tem o Jorge, tem a Andréia aqui no Maranhão, que são 3 consultores certificados que estão aqui vivendo a realidade de vocês para te ajudar a vender mais. Isso é muito bom.
E aí, né, deixar um recado final que é, você quer qual caminho? Você quer o caminho mais fácil, da bala de prata, do resultado milagroso, do voo de galinha? Ou você vai pelo caminho mais longo, que muitas vezes vai ser o mais curto, o caminho mais simples, que não vai ser o mais fácil, mas vai te trazer mais resultado, e o caminho que não vai te dar mais venda, e sim mais lucro e previsibilidade. Pensa nisso. thiagomuniz.rp nas redes sociais, @Receita Previsível, você segue a gente. É isso aí, gente. Tá Até ótimo, mais. gente. Valeu, hein? Valeu.